Bem, eu sou o João. Eu sou a Isabelle e vamos começar a pregação do dia. A pregação de hoje conta de uma parábola onde Jesus, no meio da sua viagem para Jerusalém, ele contou 3 parábolas para o povo fariseu. Um povo hipócrita, um povo orgulhoso, um povo onde tinha muito orgulho dentro deles. E as 3 parábolas foi da ovelha perdida, da dracma perdida e a que a gente vai contar hoje, que é a do filho pródigo. Bem, Que se encontra lá em Lucas 15, no verso 11 em diante. Bem, começando lá, irmão, se você conseguir abrir a Bíblia, ou então no celular, ou na fibra folheada, ou se não tiver nenhuma das duas, apenas acompanha com a gente. Bem, diz assim, e disse, certo dia tinha um homem com 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte, os bens que me pertencem, e ele repartiu tudo sobre os eles. Mas calma aí, como é que pode um filho pedir os bens para os pais, ou para o pai, sendo que o pai nem morreu? Como pode isso acontecer? Bem, aqui, para poder pensar, aqui diz assim, que a herança que ele, na verdade, não tinha obtido, mas ele recebeu gratuitamente por causa da relação entre o pai e ele. Caramba! E com 13 diz assim, poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecados e desperdiçou tudo o que tinha. Rapaz, não é? Bem, ali, depois que ele gastou tudo que tinha, ali no 14, né? Isso aí, obrigado. Havendo gastado tudo que havia gastado, havia naquela terra em que ele foi morar lá, havia uma grande crise de fome naquela terra e começou a ter... Mas voltando para o versículo 13, ele saiu da casa do pai, onde ele tinha tudo o que ele precisava para viver uma vida cheia de pecados. E vamos colocar isso nos dias de hoje. Quais pecados? Bem, vamos lá, vamos pensar. Cair nas drogas, a bebedeira, as baladas, as más companhias e a prostituição. E para quem queria pegar tudo o que era seu, por honra do pai, sem o pai ainda ter morrido, e querer viver uma vida sozinho, achando que ia ser melhor e cair uma vida de pecado, e além de uma vida de pecado, acabar passando fome? Estranho, né? Porque se você pega aquilo que é seu por direito do seu pai, é pra você viver uma vida boa, viver uma vida digna, já que você realmente decidiu ter aquela vida. Mas ele se encontrou em um caminho onde ele passava até fome e viveu uma vida totalmente de desperdício. E o versículo 15 ele diz assim, então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda, e este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Bem, e desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Para pensar, lá nos tempos judaicos, dizem que quando um judeu vai comer a lavagem dos porcos, tem vontade de comer porcos, é como se ele estivesse no fim do poço, como se ele tivesse entregado pro pior do pior. Acho que até para a população judaica isso é um desgosto enorme. Na Bíblia realmente não fala se ele era judeu ou não, mas no meio deles via muitos judeus e todos, acredito eu, né, que conhecia ali, porque ele era filho de um cara muito rico, de um cara muito bem sucedido. Então imagino que as pessoas pensariam de ver o filho de uma grande pessoa, de uma pessoa de alta condição, vamos dizer assim, tendo que querer comer comida de porcos e vivendo, trabalhando no meio de porcos, que era considerado sujo no meio judaico. E você parou no 17, né? No 16 foi por exemplo. Então em si disse, quando os jornaleiros do meu pai têm abundância de pão e eu aqui preso passando muita fome.
Ele se encontrou realmente perdido. Quando ele saiu de casa, ele achou que ele não iria precisar do pai. Achou que aquela vidinha que ele estava vivendo com o pai era uma vida presa, vamos dizer assim, uma vida em que ele não conseguia fazer nada, porque o pai sempre estava ali, porque ele precisava. E quando ele quis ser independente do pai, ele se encontrou em um ponto onde ele queria comer comida de porcos de tanta fome que ele passava, e que ele chegou a um ponto em que ele caiu na real de que realmente eu preciso do meu pai. Quantos trabalhadores tem na casa do meu pai que tem comida de sobra? Trabalhadores na casa do meu pai, eu sou filho dele, quis sair, agora eu tô aqui morrendo de fome, querendo e desejando a comida de porcos que era tão sujo naquela época. E levando pro dia de hoje também, muitos jovens também querem completar 18 anos logo, ou 19, porque pode ser da casa dos pais, mas sem saber que o mundo lá fora não é um mar de rosas, não vai chegar lá e ter uma casa própria tão fácil, porque, bem, vamos pensar, isso até dá pro dia de hoje, porque, mano, pra pensar tudo nisso, hoje a juventude acha que morar sozinha é a solução de tudo, então, não tenha pressa para poder morar sozinho, ou para poder pegar os seus bens, como o caso do filho pródigo, mas sim para levar tempo. Espero você também ter a cabeça para isso, porque ali ele não foi porque ele teve cabeça, ele foi na apuração. E quando a gente leva tudo na hora, no momento, a gente acaba fazendo tantas coisas. Por exemplo, aqui na Bíblia fala que ele pecou tudo, ele gastou tudo com o que não vai gastar, com ele caiu em pecado. Até mesmo ele chegou até mesmo a comer lavagem de porcos, que, bem, como eu falei, na população judaica, isso é o fim da pecado, é o fundo do poço. Então, isso é muito degradante. Então, não tenha pressa, não tenha toda essa energia para poder ir embora da casa dos seus pais. E levando para o meio cristão, quantas pessoas que já foi da igreja, quantas pessoas já foi obreiro, quantas pessoas já se encontrou ali dentro firme e quis sair da presença por negócio de momento, por conta de mas lá fora parece ter mais liberdade. E quantas dessas pessoas se encontram hoje morando na rua, precisando, passando necessidade, e quanto se encontrava na casa do pai, onde ele habitava toda semana, às vezes por conta do trabalho, na correria, ele não conseguia toda semana, mas todo domingo era sagrado. E acabou saindo porque a igreja me prende muito, ou porque o pai ali tem muitas regras, ou porque a religião mesmo acabou tirando o amor do pai e colocando regras, impondo regras, e achou que aquilo era Deus. E quantas vezes se encontra hoje perdido, e às vezes você é uma dessas pessoas que saiu da casa do pai e não sabe como voltar porque acha que o pai não vai mais te amar como antes, mas nós esquecemos que o amor do pai é diferente do nosso amor. Às vezes nós esquecemos que o amor de Deus não é como nós amamos o nosso próximo, que erra conosco e a gente já não quer mais saber da pessoa. O amor de Deus é um amor incondicional. E nos próximos versículos, onde a gente vai falar no próximo sábado referente a isso, vai dizer que o filho, quando ele voltou, o pai fez a festa para ele. E quando a gente der mais ênfase nisso, você vai entender o amor de Deus por esse filho, e como que Deus ele quis dizer para esse povo fariseu, onde era totalmente hipócrita e orgulhoso, como o amor de Deus é. E às vezes você que não sabe como voltar para casa do pai, não esqueça que o pai ele tá te esperando com uma festa e um banquete para isso. Então, irmãos, não deixe de acompanhar o próximo podcast, porque a continuação da palavra vai levar você também entender que às vezes você pode ser filho pródigo e você pode não ter caído a ficha ainda, mas depois Deus toca no coração dele, assim como pode tocar no seu também, para você voltar à casa do pai, para você voltar ao primeiro amor, para você voltar para casa. E você sabe que mas que você sabe que você passou dificuldade, ou teve também aquele dia de bênção na sua vida, você sabe que não foi por sorte, você sabe que ali não foi porque você é o bom da vida, porque você sabe aquela parte de emprego que você ganhou do nada, ou o dinheiro que você precisava pagar as contas caiu do nada na sua conta, você pagar, você sabe que não foi por sorte, não foi porque alguém teve a bondade no coração de te dar o dinheiro, não, você sabe que ali foi Deus, que é porque Deus está em todo lugar, Deus toca no nosso coração. Deus toca no íntimo. E a gente sabe que quando a gente está mais necessitado, quando a gente está mais precisando, quando a gente está mais quebrantado, assim como está o filho pródigo aqui na Bíblia, Deus vai e toca no coração. Assim como tocou nele para voltar para casa do pai.
Então não perca o próximo podcast. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Quem está sendo você sem Deus? O que você tem ganhado vivendo essa vida de pecados, onde você decidiu sair da presença achando que seria a liberdade que você tanto esperava e se encontrou passando fome, ou se encontrou perdido, ou se encontrou dentro do quarto chorando, com ansiedade, ou a depressão tomou conta do seu coração? Será que essa é a liberdade que você quer continuar vivendo? Será que essa é a vida de um filho realmente digno do amor de um pai? Onde o pai entregou a vida do seu próprio filho para poder ter mais filhos e você é um desses filhos resgatados do Senhor. E será que essa é a vida que Deus ele quer para você? O que você tem ganhado desde que você saiu da presença de Deus? Será que essa vida que você quer continuar levando até os últimos dias, até o seu último dia que você vai continuar respirando aqui na terra? Será que é isso que Deus ele espera de você? E que hoje você possa entender que Deus ele quer te resgatar daí e que Ele não tem vergonha de você. Ele não tem vergonha dos seus pecados. E quando você entra na presença dEle, todos os seus pecados ficam para trás e o seu passado é esquecido por Deus, porque Deus ele não tem pensamentos maus de você. E Ele quer resgatar a sua vida e fazer tudo novo, mas isso precisa do seu posicionamento. Precisa você querer, precisa você tomar uma atitude hoje e voltar para casa do seu Pai, o lugar onde você nunca deveria ter saído. Então, irmãos, fique com essa pergunta no coração. Se você quiser também comentar aqui nos comentários a sua resposta dessa pergunta. Ou se quiser contar também o que você tem passado, a gente vai orar por você. A gente sempre está de olho nos comentários. A gente vai entrar em propósito, vai orar por você e você vai conseguir sair dessa. E se você está com a vontade de voltar para casa do Pai, eu sei que independente do lugar que você mora, tem uma igreja perto de você. Então, se puder, volte ao primeiro amor, volte para casa, volte à casa do Pai, volte ao amor, volte ao primeiro amor. Então, hoje, irmãos, é isso. Tenha uma ótima manhã de sábado. E, se você também mora aqui pela Itanhaém, aqui pelo bairro do Moarama ou na CESP, a gente também tem aqui a nossa igreja ICL Moarama, que fica na rua Gino Arduino, número 421, onde dia 30... Tem dia 30? É, dia 30 vai ser no domingo. Vai ser no domingo, se não tiver dia 30, dia 1º. Mas vai ter o culto do Filho Pródigo, onde vamos estar aqui com um banquete esperando você, para você se sentir na casa do Pai. E a festa que vai ser comemorada no céu, a gente vai fazer como se fosse uma representação aqui na terra, aqui na igreja. A gente vai te receber de braços abertos e não tenha vergonha de vir, porque o Senhor vai estar te esperando com uma festa no céu e a gente aqui com um banquete para te esperar. Verdade. E bem, e se você jovem, que também quer vir, mas não quer vir só nos cultos, porque às vezes você não tem intimidade, não sabe como é que fazer, também tem um culto jovem. E dia 29 desse mês ainda vai ter um culto lindo, maravilhoso, uma peça incrível. Coloca o banner aí na tela. Então, se você não quer perder tempo, venha para o Moarama, venha para a ICL, para você participar desse culto lindo que vai ser do nosso encontro jovens. Nossa, vai ser forte. Você forte, que se manteve afastado, você às vezes que nunca conheceu esse amor de pai, só ouviu falar, só conheceu falar da história, daquilo que Deus ele fez milagre. Sábado, dia 29, é o dia onde você vai ter um encontro verdadeiro com Deus. E nesse dia a gente vai estar te esperando aqui, de braços abertos também. Você que é jovem, abaixo de 100 anos, acima de 100 anos. Só com os pais. Então é isso, gente. Que Deus abençoe vocês. Que o amor de Deus esteja na casa de vocês. E que Deus ele possa acompanhar vocês nesse dia. Não sabemos que hora você vai estar vendo esse vídeo. Então, uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Fica com Deus. Tchau. Eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei